Em abril de 2015, num tribunal de Massachusetts, Aaron Hernandes chorou. Não o choro contido que às vezes aparece nos tribunais, aquele calculado, controlado, feito para gerar simpatia. Era outro. O choro de quem apostou tudo numa única coisa e perdeu. De quem, por um instante, não consegue mais sustentar nenhuma versão de si mesmo. O que tornou aquele momento perturbador não foi o choro em si, foi o contraste. Durante semanas de julgamento, enquanto o promotor apresentava câmeras de segurança, cartuchos de bala e rastros de DNA, esse homem havia sorrido, conversava com os advogados, olhava para o teto, fazia expressão de tédio como se aquilo fosse um inconveniente que alguém com seu talento iria superar sem dificuldade. Esse mesmo homem tinha 40 milhões de dólares em contrato. Jogava num dos times mais vitoriosos da história da NFL e tinha uma filha pequena esperando em casa. E havia sido julgado pelo assassinato de um amigo. O próprio promotor admitiu publicamente que nunca encontrou um motivo racional para o crime. A defesa disse que as evidências eram circunstanciais. A imprensa cobriu tudo como um espetáculo. Por fora, parecia um. Como um homem com tudo isso chega ao ponto de executar um amigo de madrugada num parque industrial, sem deixar nenhum motivo claro para ninguém? Mas, antes do tribunal, antes do crime, havia um homem chamado Odin Lloyd, de 27 anos. Odin Lloyd cresceu em Mattapan, um dos bairros mais duros de Boston. O tipo de lugar onde o caminho errado não precisa te procurar. Ele já está ali, na esquina, esperando. Odin não pegou esse caminho. Jogava futebol americano semi-profissional pelo Boston Bandits. Não era a NFL, ele sabia disso. E nunca havia diminuído o amor pelo jogo. Durante o dia, trabalhava como paisagista. Num barbeiro dominicano do bairro, certa vez, ofereceu varrer o salão em troca de aulas de espanhol. Não tinha dinheiro para pagar, então pagou com o que tinha. O técnico que o recrutou para os Bandits disse uma frase que ficou: Odin só queria ser um ser humano sólido. Não havia nele a amargura de quem ficou pelo caminho. Carregava uma paz genuína com a vida que havia construído. Sua mãe, Úrsula, era o centro de tudo. Em casa, numa família de mulheres, ele era o pilar. Faria qualquer coisa por elas. A namorada de Odin era Shania Jenkins. A irmã de Shania, Cheyenne, era a noiva de Aaron Hernandes. Foi assim que os dois mundos se cruzaram. Um jogador da cúpula do esporte, o outro nas margens, unidos por duas irmãs. Saíam todos juntos. Odin admirava sem ostentação o nível que Aaron havia alcançado. A amizade parecia genuína. Parecia. A questão não era o que Aaron havia se tornado, era o que ele havia aprendido a esconder. Cresceu em Bristol, Connecticut, cidade pequena no interior do estado, sede da ESPN. O pai Dennis Hernandes era a figura central, treinador, disciplinador e também fonte de medo. As agressões físicas eram frequentes, às vezes sem motivo aparente, quase sempre justificadas como exigência de excelência. Aaron cresceu num ambiente onde fraqueza não tinha espaço e performance era a única moeda que comprava aprovação. Em 2006, quando Aaron tinha 16 anos, Dennis morreu de complicações após uma cirurgia de hérnia. Quem o conhecia disse que ele nunca superou e que foi a partir daí que as coisas começaram a sair dos trilhos. Em campo, o talento era inegável. Draft de 2010, New England Patriots. Em 2012, com 22 anos, 40 milhões de dólares em contrato. Tom Brady arremessando passes para ele. Super Bowl, o mundo inteiro assistia. O que o mundo não via era o que estava acontecendo dentro do crânio de Aaron desde os primeiros anos de jogo. Anos depois de sua morte, pesquisadores da Universidade de Boston encontrariam o pior caso de
Encefalopatia traumática crônica, uma doença que compromete controle de impulsos, regulação emocional e julgamento. Os relatórios da NFL antes do draft já sinalizavam problemas comportamentais. O treinador Bill Belichick e os Patriots sabiam disso e apostaram mesmo assim. Mas havia uma ferida anterior ao diagnóstico. Quando Aaron era criança, quis se tornar cheerleader, inspirado pelas primas. O pai encerrou o assunto na hora. Segundo o irmão, Dennis achava que havia algo feminino no caçula e tratava isso como um problema a ser corrigido. O que o pai proibia, Aaron guardava em silêncio e encontrou quem compartilhasse esse silêncio. Dennis Senselk jogava futebol americano com Aaron no Bristol. Dentro de campo, imbatíveis. Fora dele, dividiam um segredo que nenhum dos dois conseguia nomear em voz alta. O relacionamento começou na 7ª série e durou até o último ano do ensino médio. Era sempre aquela sensação, disse Dennis. Alguém nos viu? Alguém sabe? Se nos pegarem, nossos pais vão nos abandonar. Aaron nunca assumiu. Em vez disso, construiu uma armadura, namorada, depois noiva, depois filha, uma vida que, vista de fora, não deixava espaço para dúvida. Mas a armadura tem custo. Pessoas próximas descreviam um homem cronicamente paranoico, convicto de que alguém sempre estava tentando expô-lo, tentando diminuí-lo. Qualquer gesto que parecesse desrespeito era uma ameaça que precisava de resposta. Durante anos, essa paranoia ficou contida até deixar de ficar. Na noite de 16 para 17 de junho de 2013, Odin recebeu uma mensagem de Aaron Hernandes. Queria se encontrar. Não era incomum, os dois saíam juntos com frequência, mas eram 2h30 da manhã. E o carro que esperava na rua não era de Aaron. Era um Nissan Altima prata alugado. Dentro havia 2 homens que Odin conhecia de vista, Carlos Ortiz e Ernest Wallace, amigos de Bristol com passagens pela polícia. A irmã de Odin, Shaquilla, viu o carro da janela, mas era Aaron quem havia chamado, e Aaron era, pelo que ela sabia, amigo do irmão. Odin entrou no carro, mas havia algo que o julgamento nunca trouxe à tona de forma explícita. Ernest Wallace disse à polícia que, dias antes daquela madrugada, Odin havia dito uma palavra, um xingamento homofóbico. Uma palavra dita por alguém de dentro do círculo, alguém que frequentava a mesma casa, que conhecia a noiva, que tinha acesso ao que ficava escondido. Para entender o peso disso, é preciso lembrar o que Aaron havia construído a vida inteira, uma armadura contra exatamente esse momento, desde os 12 anos escondendo um segredo que, no ambiente onde cresceu, era tratado como fraqueza. Um pai que corrigia o que via de feminino no filho, anos de relacionamento escondido, uma namorada, depois uma noiva, depois uma filha. Cada uma dessas escolhas, uma camada a mais de proteção. Odin sabia, ou Aaron acreditava que sabia. Nessa lógica, pelo pai, pelo segredo, por tudo que havia sido construído para não chegar a esse momento, saber era ameaça suficiente. Por volta das 13h20 da madrugada, Odin enviou uma última mensagem para a irmã. 3 letras, NFL. Era o jeito dele dizer que estava com Aaron Hernandes. Foi a última mensagem que ele enviou. Às 3h23, câmeras registraram o Nissan Altima entrando numa área industrial. 4 minutos depois, o carro saiu na direção da mansão de Aaron. Odin não estava mais dentro do carro. Ortiz disse que havia dormido no banco de trás e acordado quando o carro parou. Wallace não falou. Aaron nunca subiu ao banco das testemunhas. Na manhã seguinte, um corredor encontrou um corpo num campo aberto. Odin Lloyd havia sido atingido por múltiplos tiros no torso. Ao redor dele, 5 cartuchos deflagrados.
um boné do Red Sox e, impressa na terra, uma pegada de tênis. Tinha 27 anos e havia sido morto a menos de 2 quilômetros da mansão do homem que havia mandado uma mensagem pedindo para se encontrar. No bolso de Odin, investigadores encontraram 2 chaves de um Chevrolet Suburban alugado. O carro não estava na cena. A delegacia entrou em contato com a locadora. O atendente puxou o sistema e disse que o carro havia sido alugado por Aaron Hernandez. 2 investigadores foram à mansão de Aaron, tocaram a campainha, bateram na porta, nenhuma resposta. A televisão estava ligada, objetos estavam virados no chão. Estavam cogitando a possibilidade de que algo havia acontecido com Aaron também. Quando a porta da frente se abriu, Aaron havia estado lá o tempo todo. Havia visto os investigadores chegarem pelo próprio sistema de câmeras e ficado observando lá de cima. Quando saiu, estava calmo, cordial. Disse que havia emprestado o carro a Odin. Disse que havia visto Odin pela última vez no domingo. Quando as perguntas ficaram mais específicas, algo mudou no rosto dele. Ele falou: "Vou chamar o meu advogado." Entrou de volta na casa e fechou a porta. O detetive presente disse depois: "Na minha experiência, você menciona advogado quando está em apuros." As câmeras do próprio sistema de segurança da mansão mostravam Aaron, Ortiz e Wallace saindo de madrugada no Nissan Altima e voltando sem Odin. Numa das imagens, Aaron aparecia segurando um objeto. A defesa diria que era um iPad. Os promotores disseram que era uma arma, compatível com os cartuchos encontrados na cena. Na locadora, ao limpar o carro, uma funcionária havia encontrado 2 itens debaixo do banco do motorista: um cartucho deflagrado e um chiclete. Jogou tudo no lixo. Os investigadores mergulharam naquele lixo antes que fosse recolhido. O cartucho era idêntico aos 5 encontrados na cena. O chiclete havia sido comprado por Aaron num posto de combustível horas antes do crime, registrado em câmera. As câmeras do mesmo posto mostravam Aaron comprando o chiclete e um cartucho de tabaco, o mesmo tipo de charuto encontrado próximo ao corpo de Odin. A pegada na terra do parque industrial foi analisada por um especialista. Era um Nike Air Jordan Retro, tamanho 46, número 13, americano. O número de Aaron Hernandez, Ortiz e Wallace calçavam menos de 43. Aquela pegada colocava Aaron fora do carro na cena, no momento em que Odin foi morto. Não havia mais onde ir. Aaron foi preso 9 dias após o crime na entrada da própria mansão. Saiu pela porta tranquilo, como se soubesse que estava chegando e tivesse decidido encarar com a postura de sempre. Naquele mesmo dia, o New England rescindiu o contrato. 40 milhões de dólares evaporados num comunicado de parágrafo único. O julgamento começou em janeiro de 2015. 132 testemunhas e Aaron voltou a performar. Chegava impecavelmente vestido, sorria para os advogados durante as pausas, fazia expressão de tédio quando o promotor falava em tom mais grave, como se estivesse no banco de reservas assistindo a uma partida ruim, presente, mas acima da situação. Do outro lado do corredor, Úrsula assistia a cada cena, ia para que o nome do filho não sumisse no meio do circo que o caso havia se tornado. Aaron nunca olhou para ela. A promotoria chamou Cheyenne Jenkins ao banco das testemunhas, a noiva de Aaron, mãe da filha dele, irmã da namorada de Odin. Aaron havia pedido que ela descartasse uma caixa no porão. Ela havia feito isso sem perguntar o conteúdo. Jogou num container numa rua que não conseguia identificar. "Onde você descartou?" perguntou o promotor. "Num container," ela disse. "E onde era esse container?" "Eu não sei." A sala ficou em silêncio. A arma nunca apareceu. Mas sua ausência, naquele contexto, disse mais do que sua presença poderia dizer. O júri deliberou por 7 dias. Uma jurada descreveu depois:
Fomos entrada por entrada, evidência por evidência. Ninguém queria errar. Quando o júri retornou, o tribunal encheu em minutos. Aaron entrou como o mesmo passo de sempre, sentou, ajeitou o terno. A juíza abriu o envelope. Homicídio em primeiro grau. Culpado. A armadura desapareceu em segundos. Os ombros caíram, o queixo desceu, e o homem que havia sorrido durante semanas diante de fotos de cena de crime começou a chorar. O sorriso havia durado exatamente até o momento em que deixou de ser útil. Do outro lado do corredor, Úrsula ficou sentada por alguns instantes. Depois levantou os olhos, respirou fundo e disse para a filha ao lado: "Agora ele sabe." Aaron Hernandes foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Tinha 25 anos. Na cadeia, Aaron manteve a fachada, fazia amizades, escrevia cartas, ocupava o espaço com a mesma presença de sempre. O diretor do presídio disse que Aaron havia chegado completamente à vontade, enquanto a maioria demonstrava medo e desorientação diante das grades que fechavam atrás delas. Aaron parecia confortável. As pessoas que o visitavam descreviam outra coisa. Um homem sendo consumido pelo peso de que havia feito e pelo que havia perdido. Tinha uma filha pequena crescendo sem o pai. Isso era o que mais o afetava quando a armadura baixava. Mas havia algo que ninguém via de fora. Kyle Kennedy estava preso no mesmo presídio e Aaron havia encontrado nele o que nunca havia conseguido ter do lado de fora. Um relacionamento que não precisava ser escondido. Pela primeira vez na vida, a armadura tinha uma fresta. Enquanto isso, investigadores conectaram Aaron a um crime de 2012 que havia ficado sem solução. Em julho daquele ano, quase um ano antes do assassinato de Odin, dois homens foram mortos a tiros dentro de um carro em Boston ao sair de uma boate. Daniel de Abreu e Safiro Furtado, dois imigrantes. O crime ficou no ar por anos. Depois da prisão de Aaron pelo caso de Odin, investigadores voltaram ao caso. Testemunhas relataram tê-lo visto naquela boate naquela noite. Alexander Bradley, amigo de Aaron, que havia sobrevivido a um tiro dado pelo próprio Aaron em 2013, testemunhou que Aaron havia atirado nos dois homens. O motivo? Um deles havia esbarrado nele e derrubado seu drink. Aaron foi julgado separadamente pelo duplo homicídio. Em abril de 2017, o júri não encontrou provas suficientes. Aaron foi absolvido. Tinha 27 anos, tinha uma filha, tinha um recurso em andamento pela condenação de Odin Lloyd. Pela primeira vez em anos, parecia haver uma saída. 5 dias depois, estava morto. Na segunda-feira, após a absolvição pelos dois assassinatos, um programa de rádio revelou que havia sido mantido fora dos tribunais, fora das câmeras, fora de qualquer registro oficial durante anos. Aaron Hernandes era gay. O segredo que havia destruído tudo, que havia custado a vida de Odin, agora estava no ar, em voz alta, para qualquer pessoa ouvir. E no momento em que parecia que a história ainda podia mudar, o segredo foi dito de qualquer forma. 2 dias depois, em 19 de abril de 2017, Aaron Hernandes foi encontrado morto na cela. Tinha 27 anos. Exatamente a mesma idade de Odin Lloyd quando morreu. Ao lado de uma Bíblia, 3 cartas, uma para Cheyenne, uma para sua filha e uma para Kyle Kennedy, a última pessoa a vê-lo vivo, colocada em observação de suicídio dentro do presídio horas depois. Antes de morrer, Aaron havia lhe dado um relógio avaliado em $50.000. O conteúdo das cartas nunca foi divulgado. Úrsula, a mãe de Odin, soube da notícia e deu uma declaração que parou todos que ouviram. Hoje eu falo por Odin, não pelo homem que tirou a vida dele. Eu falo pelas mães que estão por aí lutando por seus filhos sem ter voz. Eu perdi meu melhor amigo,
perdi meu filho, perdi o amor da minha vida. Não havia alívio naquelas palavras, havia apenas o peso de uma perda que nenhuma sentença, nenhuma absolvição e nenhuma morte consegue fechar. O promotor admitiu que nunca encontrou um motivo racional. A defesa disse que as evidências eram circunstanciais. O júri deliberou por 7 dias. A pergunta do porquê ficou sem resposta oficial. Esse vídeo propôs uma tese: um homem criado num ambiente onde vulnerabilidade era punida, uma sexualidade escondida desde os 12 anos, uma paranoia construída ao longo de décadas, um cérebro deteriorado pelo esporte que o tornou famoso e um sistema que nunca ofereceu uma saída que não fosse a armadura. O Jim Lloyd possivelmente sabia, e nessa lógica, pelo pai, pelo segredo, pela encefalopatia traumática crônica, por tudo, saber era ameaça suficiente. Isso explica? Talvez. Isso justifica? Com certeza não. O Jim Lloyd tinha 27 anos, varreria o salão do barbeiro em troca de aulas de espanhol, jogaria mais uma temporada pelo Boston Bandits, cuidaria da mãe. Não teve nenhuma dessas coisas. A única pessoa que sabia com certeza deixou 3 cartas ao lado de uma Bíblia e não explicou nada para ninguém. E se você chegou até aqui, deixa o like, ajuda o canal a chegar em mais gente e me conta nos comentários qual o maior ponto cego dessa história. Até o próximo vídeo.